Aí, talvez tenha alguns tristes, né? Mas você pode glorificar ao Senhor porque está aqui. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, meus irmãos. E estamos aqui para agradecer e expressar nossa gratidão a Ele de forma pública pelo que Ele vem fazendo para com cada um de nós. Se você puder, abra por favor a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 3 e o 4. Enquanto isso, quero agradecer desde já às líderes Juliane, Júlia Amarante e Valquíria, que Deus abençoe. Todos vocês, é bom estar aqui com vocês. Agradeço também ao pastor Rosivaldo pela oportunidade, a confiança de estarmos aqui. Todos encontraram? Romanos capítulo 8, versículo 3, versículo 4. Estou vendo alguns procurando, outros olhando para a tela de Bíblia fechada. Abre a Bíblia, deixa Deus te usar. Já tem uns com carro ali atrás, ó, acenando para o ar-condicionado. Vamos ler? Romanos capítulo 8, versículo 3 e o 4 diz: portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Porque a justa exigência da lei para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nesta noite te agradecemos pelo que já foi realizado aqui. Te agradecemos por cada um dos teus filhos que vieram e se entregaram a Ti de corpo, alma e espírito. Ofertaram a Ti, ó Pai, e agora esperam continuar ouvindo a Tua palavra, a Tua mensagem. Em nome de Jesus eu te peço, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Vem, Senhor, fala conosco, faz a Tua vontade e o Teu querer. Estamos aqui, Senhor, dizendo, fala que o Teu servo ouve. Queremos ouvir, queremos aprender mais de Ti, queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, recebi um tema muito bom, muito importante, vou até sugerir aí ao pastor da igreja, ele quiser tratar desse tema, que é muito extenso. Eu acredito que umas 4 quarta-feira aí, dá para a gente aprender bastante sobre lei e graça. Está ali o mestre Sóstenes, ele sabe que o assunto é bem extenso, dá para a gente aprender muito. Está ali também o mestre Oswaldo Laborda, dá para a gente aprender bastante com o texto. Temos aí cerca de 30 minutinhos para que a gente possa abordar o texto. Então, preciso da máxima atenção de vocês. Se sentir vontade de glorificar, glorifique. Se sentir vontade de ir ao banheiro, segure um pouquinho. Se sentir vontade de beber água, segure mais um pouquinho. Vai sacrificando-se ao Senhor, porque Ele quer fazer grandes coisas em nosso meio. Amém? Esse foi o texto base de Romanos 8, 3 e 4. E eu quero rapidamente perguntar a vocês, para que a gente possa iniciar pensando o que é lei. Lei é um princípio, um conceito, um preceito, uma norma de valores para que pessoas possam ter a noção entre o certo e o errado, entre a boa vontade, a moral, o senso de dever a cumprir. São um conjunto de regras, na verdade, né, seguidas de um ordenamento, de uma pessoa que é superior a algo ou alguém ou a todos, que concede as regras para que todos possam estar dentro do parâmetro, dentro da vontade daquele que enviou assim
as regras, as leis para serem cumpridas. E quando falo de lei para nós, falo no contexto da igreja, dos cristãos. Há um conjunto de normas, de regras que nós devemos cumprir. E, obviamente, essas leis instituídas pelo nosso Deus são base para as leis lá fora. A lei moral que o mundo segue, obviamente, tem base no que nós temos na Bíblia. E nós podemos entender que Deus, sabendo que nós, com pensamentos errôneos, equivocados, possivelmente íamos falhar e não íamos chegar a Ele da maneira correta, da maneira ideal. Ele nos trouxe regras, um conjunto de normas, para que pudéssemos se aproximar a Ele. Assim como dentro da sua casa, o seu pai, a sua mãe, tem um conjunto de regras para que você, cumprindo-as, possa satisfazê-lo, possa agradá-lo. E assim também receber um benefício da autoridade maior que está dentro da sua casa, que é obviamente o seu pai ou a sua mãe. Nós precisamos entender que a lei, ela veio para nos ajudar. Porém, a lei que estou falando do Velho Testamento são cerca de 613 leis. São muitas as leis. E obviamente nós, seres humanos, não conseguíamos estar cumprindo todas elas. E elas se dividem em 3. E eu quero aqui dizer para vocês. Primeiro, a lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver, para o seu povo viver. E essas leis vamos encontrar em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, ou seja, os 10 mandamentos estão ali, uma lei moral para que o seu povo pudesse viver em comunhão com Ele, obviamente. Uma outra divisão é a lei civil, que trata da vida jurídica e social do povo de Israel, ou seja, no todo o povo precisava de orientações para permanecer no parâmetro que o Deus de Israel estava concedendo. Vamos encontrar essas leis, a lei civil, em Êxodo capítulo 21 ao capítulo 23, até o versículo 33. Vamos encontrar também uma lei cerimonial, esta lei que também nos ajudava a se achegar a Deus, que trata da forma do ritual de adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial, ou seja, sacerdotal. Os sacerdotes tinham a missão de fazerem algo para que o povo se achegasse a Deus, mas obviamente eles também tinham que cumprir algumas regras, ou seja, a lei. Tudo isso para que o povo estivesse sempre tendo um contato com Deus. Podemos encontrar as leis cerimoniais em Êxodo capítulo 24, versículo 12 em diante, até o capítulo 31. Você aí que está anotando ou que vai assistir de novo para anotar, então guarda aí para que possa sempre estar entendendo o que estamos falando aqui e acompanhando aí se o que estou falando aqui é verdade. Precisamos ter a observação que vale destacar que a lei não foi dada como meio de salvação para os homens, para os perdidos. A lei foi destinada aos que tinham um relacionamento com Deus, já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Abra por favor em Êxodo capítulo 20, versículo 2, para que você possa acompanhar o que eu estou dizendo. Obviamente você, ao ler esse texto, vai ver que há um relacionamento. Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vemos o Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Se é teu, obviamente você já tem contato. Quem aqui tem amigo? Você tem um contato com esse amigo? Você tem um relacionamento com esse amigo? Você conversa com ele? Ali está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus.
Deus estava dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Obviamente o povo já estava entendendo: o Deus que nos salvou, o Deus que nos amou, o meu Deus. E eles estavam também tendo a comunhão ou relacionamento com Deus. Precisamos entender que eles foram salvos por Deus, num momento ali não só do perigo. Deus não só queria livrar eles da escravidão que já durava 400 anos. Deus não só queria livrar eles das coisas que estavam acontecendo ali, nascendo para morrer, nascendo para ser escravo, nascendo para viver sobre o jugo de alguém. Deus estava livrando o seu povo também para uma salvação eterna, a qual muitos naquele momento não compreenderam. A Bíblia vai nos permitir entender que foram mais de 600 mil pessoas tiradas do Egito, isso contada apenas os homens. Tinha as mulheres e crianças ali, ou seja, tinha muito mais do que 600 mil pessoas. Então nós entendemos que Deus estava dizendo: eu não só te tirei do cativeiro, eu quero te tirar do cativeiro espiritual. Eu quero te dar uma vida, eu quero que você possa, diante do mundo, mostrar o quão digno, o quão fiel, o quão maravilhoso é o Senhor teu Deus. E nós vemos que a lei, no decorrer da história, com a vinda de Jesus, algumas coisas foram retiradas, alguma coisa foi deixada de lado. E alguns dizem: a lei foi abolida, foi escanteada, foi abandonada, foi extinta. E aí um equívoco, porque nós vamos ver que somente a lei do cerimonial foi retirada, porque você não precisa mais vir com o seu cordeiro para sacrificar. O cordeiro já morreu na cruz do Calvário por nós. Você não precisa passar um ano imolando ou cuidando, na verdade, do seu cordeiro, levar ao sacerdote. O sacerdote não precisa de todos aqueles parâmetros para entrar na casa do Senhor. Mas vale dizer que a liturgia sacerdotal, os sacrifícios dos animais, foram retirados no sentido físico da coisa. Você não mata mais o animal. O sacerdote não vive como vivia antes. Hoje, o que é que nós vivemos então, Gabriel? No sentido espiritual, esta lei continua, porque você precisa, em casa, ao viver sua vida, onde quer que esteja, viver se preparando como um cordeiro para Deus, se afastando das manchas, se afastando de tudo que não agrada a Deus, fugindo da aparência do mal, para que você possa chegar a este templo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, uma lei espiritual, para que você continue entendendo. Não fuja dizendo: não há mais lei, não vou mais buscar, não vou mais fazer isso ou aquilo, agora é pela graça. Muitos precisam entender, não chegamos na parte da graça ainda, mas você precisa entender que muitos, quando correm para a graça, fugindo da lei, correm pensando como filhos mimados, me permita a expressão, dizendo: não há mais um chicote, não há mais um cajado, não há mais quem me corrija, não há mais quem bata, não há mais quem me castigue. Eu quero te dizer que a graça foi de graça, mas não é barata. Houve um preço, foi pago na cruz do Calvário, para que você estivesse hoje aqui com liberdade de não fazer o que quer, mas fazer para Ele a vontade dEle, porque a Bíblia nos diz: é por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Bíblia continua te dizendo e me dizendo: quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Então você tem oportunidade de ser livre, de fazer o que Ele pode te permitir fazer. Mas entenda, no fim, todas as coisas você vai prestar conta. Você precisa estar diante da lei, porque a lei, o fim de todas, a lei na verdade é Cristo. Há um texto que fala sobre isso, e você precisa estar atento, não vivendo de qualquer maneira, não vivendo de qualquer jeito. Olhe para quem está do seu lado e diga: não viva de qualquer jeito.
Eu acho que foi fraca, irmão. Você pode dizer de novo para ele: não viva de qualquer jeito. Não viva de qualquer jeito. Há um Deus nos céus que fez grandes coisas por você. E ainda hoje Ele já fez grandes coisas para que você estivesse aqui, tirando a tua angústia, amargura e dor, teu sofrimento, para que quando ao pensar nas pessoas que não estão aqui hoje, que você tanto queria, Ele está querendo que você entenda: está no controle. Estou cuidando, estou fazendo. O seu trabalho aqui é fazer a vontade dEle, é adorar, é buscar. Então precisamos continuar aqui dizendo que Deus vem fazendo grandes coisas em nosso meio. Precisamos entender que Ele está nos permitindo compreender mais dEle, para que possamos o adorar como Ele realmente merece ser adorado. Volte novamente para Romanos 8, 3 e 4. Abre a tua Bíblia aí, deixa aberto. Vamos tentar acompanhar cada texto desse esboço. Romanos 8, 3 e 4, para você lembrar, está dizendo que: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Aqui diz que a lei estava enferma pela carne. Mas aí ele está trazendo um complemento, né? Dizendo: a lei estava enferma, a lei estava doente. Mas ele complementa dizendo: pela carne. Por que pela carne? Paulo vai dizer em outros textos que a lei é boa, que a lei é justa. Mas por que ele diz aqui que a lei estava enferma pela carne? Pela nossa carne, a lei estava enferma. Nós não conseguíamos fazer, nós não conseguíamos executar tudo aquilo. Alguns poderiam dizer: o nosso Deus está nos cobrando muito, está exigindo muito. Mas nós não podíamos fazer pela nossa natureza. Precisamos imediatamente entender que a lei estava enferma, sem força, fraca, sem energia, doente, impotente, incapacitada, porque ela precisava ser aplicada, sendo aplicada em pessoas que falhavam, não conseguiam viver segundo a lei. Então vem Jesus para mudar a história, e não pense que isso foi plano B, não. A lei veio para que mostrasse a nós humanos, seres humanos, que somos falhos. A lei veio para que possamos entender que existe um Deus soberano e que não podemos chegar a Ele de qualquer forma, de qualquer jeito. Então quando eles tentavam, era para que todo orgulho, tudo que eles tivessem para futuramente bater no peito e dizer: eu posso, eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eles pudessem se analisar e dizer: eu não estou, eu não consigo, porque eu sacrifico aqui e erro ali. Eu consigo cumprir uma lei e erro 10. Eu consigo cumprir 10 e erro 513. Como é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? A lei veio para que também colocasse o homem em seu lugar. Qual é o lugar do homem? O homem precisa entender que é falho, que é pó, que é cinza. Você precisa entender que por mais que você lute, que você se esforce, que você estude, que você pesquise, que você se forme, essas coisas não serão suficientes para te dar o direito à vida eterna. Por mais que você seja e alguém possa dizer que você é, você possa no fim de todas as coisas lembrar: se não for o Senhor, eu não estaria aqui. Vou pular aqui para a graça porque o horário foi embora. Precisamos entender o que é graça. Eu creio que vocês já entenderam um pouco do que é a lei. E entender a graça é entender que a graça é um dom gratuito de Deus.
A graça é um dom gratuito ao homem. No encontro com Deus, ele será transformado, ele será modificado, passará de criatura para filho, passará de criatura para uma nova criatura, ele será modificado. Deus confere ao homem a possibilidade de participar, de desfrutar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia todos os dias. Como filhos adotivos, por conta da graça, nós seremos também co-herdeiros com Cristo, que um dia nos chamará para herdar o que já está preparado. Porque Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou vos preparar um lugar. O lugar já estava pronto, mas Ele queria dizer: há um lugar para todos há um lugar. Mas como nós somos falhos, estava ali Tomé para dizer: gente, não sabemos para onde vais e como saberemos o caminho. Aí vem Jesus novamente e disse a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você vai chegar pelas suas próprias pernas? Pense aí. Você vai chegar porque você está entendendo que está orando muito? Pense de novo. Você vai chegar a Cristo porque você acha que você não mente? Você vai chegar a Cristo porque você acha que canta bonito, prega bonito, faz bonito? Entenda que por mais que façamos, por mais que possamos, chegaremos na glória por meio dele. Isso é graça. Isso é a graça. Precisamos entender que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. E está escrito em Efésios 2, do 1 ao 10. Leia comigo, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, mais uma vez a Bíblia nos mostrando onde estávamos, quem somos nós. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade de Deus, ou fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Vocês estão vendo o texto, vocês podem dizer, era filho de quem? Porque era filho da ira, porque estava fazendo a vontade da carne, segundo os nossos próprios pensamentos. Como também os outros, o texto continua no 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o 6, leia todo mundo junto, por favor, o 6, pode ler? Vamos parar, porque ficou muito feio. Vamos repetir agora de novo o 6, e nos... Eu continuo dizendo, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Vamos todos ler o 8 juntos? A graça provém de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que você não pense, eu consegui, eu fiz, e eu consigo, e eu faço. Deus está dizendo, foi eu quem fiz. Ele não esperou que eu ou você cumprisse todas as leis. A Bíblia diz que, estando nós ainda em pecados, Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi até o fim. E Isaías vai dizer que Deus, vendo isso, agradou vendo moê-lo, agradou vendo ele morrer por cada um de nós. Deus se agradou vendo seu único filho morrer por nós. Hoje nós estamos aqui, livres para adorar, livres para buscar, livres para servir, livres para glorificar, livres para exaltar, livres para dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que só Ele pode, e louvado seja o nome dEle. Foi por mim, foi por você que Jesus fez tudo isso. Entenda que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos faz entender que a graça é um favor imerecido, que a graça é misericórdia, que a graça é a manifestação mais pura do amor, que a graça é bondade, meu irmão, que a graça é a certeza de que existe uma esperança. A graça é a certeza de que Cristo não fez a criação e se ausentou dela. A graça é a certeza de que Deus criou todas as coisas e continua cuidando e criando mais e mais no meu e no teu coração, para que você entenda que Ele, somente Ele, pode tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e nas tábuas do meu e do teu coração escrever a sua lei. Porque em Ezequiel diz que haveria um tempo em que Ele escreveria no coração de cada um. Para pensar comigo, não vou dizer que é, mas quando eu penso nisso, eu lembro que lei estava aqui, era um negócio muito difícil. E a Bíblia diz que Deus escreveria nos corações, nas tábuas do coração. Aí eu fico pensando, Jesus, cabeça baixada, o povo mau, achando que estava servindo a lei, indo, levando uma mulher pega em adultério, leva para Jesus e diz, olha aqui, ó, foi pega em adultério, vai morrer, tu sabes o que a lei diz. E Jesus levanta a cabeça e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele baixa a cabeça. E a Bíblia diz que ele continua escrevendo na terra. E as pessoas vão indo uma a uma. Eles começam a entender, eu tenho pecado. Eu sou o pecador. Eu sou o falho. Soltando as pedras dizendo, eu não vou matar. Eu não vou ferir. Eu não vou fazer isso. Mas imagine, eu não estou dizendo que é, mas no meu pensamento aqui de pregador, que a gente costuma imaginar muita coisa, né? Mas eu só penso naquele texto do Velho Testamento, Jesus escrevendo no chão, exatamente nos corações de cada um ali, para que todos pudessem entender para que a lei serve. E o fim de todas as coisas, o fim da lei é quem? É Cristo. Ah, meu irmão, é com muita alegria e um prazer imenso
que eu subo aqui para falar de Jesus e eu penso imediatamente quem eu fui, quem eu sou. Não sou merecedor disso não, meu irmão. Não sou merecedor dessa graça. Não sou merecedor dessa bondade. A graça, ela nos comprou. Em 1 Pedro 1,18 vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. A graça nos comprou. 1 Coríntios 6:20 vai dizer que porque foste comprado por bom preço, e um preço de cruz, um preço de sangue na cruz do Calvário. A graça vai nos mostrar que por meio dela, por meio do amor de Deus, fomos reconciliados. Pare para pensar. Reconciliado é quem brigou, quem estava junto e separou-se, se apartou por algum motivo. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. O 19 diz: e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você está entendendo que a lei serviu para colocar o homem no seu devido lugar, e a lei sendo aplicada, vamos entender que o salário do pecado é a morte, e deveríamos não estarmos aqui. Deveríamos estar mortos, porque pecamos, porque falhamos. E muitas das vezes pensamos que o nosso pecado é somente de forma paralela, lateral, contra o nosso amigo, nosso irmão. O nosso pecado é também para cima, vertical. Precisamos entender que Deus está lá em cima, olhando para nós, e Ele é santo, e Ele é digno. E Ele não aceita o pecado, Ele não aceita a mentira, Ele aborrece tudo isso. E eu só penso em Satanás chegando diante dele e dizendo: olha aí, ele pecou, ele falhou, ele é digno de morte, mata ele. E Jesus nos faz, ou faz de Deus olhar lá de cima e ver que nós hoje estamos sob o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Deus nos purificou, nos trouxe aqui, meu irmão, para você adorar, não para viver de qualquer maneira, não para viver de qualquer jeito. Estávamos sendo inimigos de Deus, hoje somos amigos de Deus, reconciliados com Cristo. Esta é a palavra que eu vos trago hoje, uma palavra de reconciliação com Deus, uma palavra de consciência para você entender que você não é, mas Ele é. Uma palavra que você compreenda de que Ele tem todo o poder e é dominador sobre todos os reinos da terra, e na mão dele está todo o poder e toda a plenitude. E em nós não há poder, em nós não há força, mas em nós precisa haver a certeza de que somos filhos de Deus, de que somos alcançados por Ele. Levante e vamos agradecer a Deus por este momento. Agradecer pelo que Ele fez em nós, pelo que Ele vai continuar fazendo. Bota a mão no teu coração, por favor. Seja bem sincero para Deus.
Faça uns 30 segundinhos, um minutinho para Deus. E reconheça o que você não está conseguindo fazer. O que você não está conseguindo ser. Mas você sabe o que você precisa. Vá entregando a Deus. Você sabe do que você precisa ser para Ele. Que você, deveras vezes, não tem sido para o seu pai e sua mãe em casa. Que sabe que tem que prestar obediência a eles. E você não tem conseguido. Mas você os vê e o abraça todos os dias. Mas você sai por aí dizendo que é filho de Deus. Como que você é filho de Deus se você não está vendo Ele, você não obedece? Pessoas que você está vendo, você não consegue obedecer. Pense consigo mesmo, não precisa olhar para mim. Põe a mão no teu coração e começa a se derramar diante de Deus. Reconhecer que Deus, eu preciso ser. Eu quero ser, mas não estou conseguindo. Eu precisaria entregar algo a Ti, mas não estou conseguindo. Mas nesta noite, o Senhor está aqui para apaziguar a guerra em teu coração e na tua mente. O Senhor está aqui para te consolar e te fazer consciente de que Ele pode fazer grandes coisas por você. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja sobre nós, perdoando os nossos pecados e as nossas falhas, nos fazendo entender que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, de que temos chegado aqui com uma razão e um propósito, viver para Ti, ó Pai, pensar só em Ti, Senhor, viver segundo a Tua vontade, segundo os Teus planos. Em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, e tira de nós o que não Te agrada, o que não Te glorifica. Repreende todo o mal, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, ser filhos, servos, tementes a Ti, Senhor, leais, dignos, honestos, sinceros. Ó Deus, nos faz entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos faz, Senhor Deus, ser mais e mais entregues à Tua presença. Nos faz, Senhor Deus, não nos conformar com as coisas deste mundo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Antes de encerrar aqui, antes de todos saírem, existe alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Alguém que ouviu esta mensagem, entendeu que precisa se entregar a Cristo e viver segundo a sua graça? Existe alguém em nosso meio? É só levantar a mão, o horário já foi. Você levanta a mão e vamos estar orando pela sua vida. Existe alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Amém. Que Deus os abençoe. Todos possam estar indo na paz do Senhor Jesus. Tem cantina lá embaixo, viu, gente? Cachorro quente, vão lá, comprem.